O que é ser santo? Existem pessoas santas? Como identificar um santo? Pela roupa? Pelo modo de vestir? Pelo modo de falar? É necessário ser santo? Como ser santo? É aqui na terra ou só depois da morte? Meus irmãos, a paz do Senhor! Estamos iniciando mais um vídeo semanal e nessa semana iremos estudar a lição de número 9, a necessidade de termos uma vida santa. A leitura bíblica em classe está em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 22. A lição nesta semana está uma bênção, meus amados. Nós vamos falar sobre santidade, um tema que de certa forma também não está sendo falado na igreja porque não dá tanto ibope. Vamos tentar trazer a origem realmente do significado da palavra santo. Na tradição católica, santidade é conferida aos cristãos de caráter e realizações excepcionalmente notáveis. Mas será que realmente é isso que significa a palavra santo? Não percam essa aula, vamos falar sobre tudo isso. Reconheça que santificação é um tema excluído dos nossos púlpitos. O triunfalismo tem substituído várias doutrinas, inclusive a da santificação, porque, como eu falei, não traz ibope. Ele faz parte do processo da soteriologia, como eu já tinha falado em outras aulas. A soteriologia é o estudo da salvação. E dentro da soteriologia existe a justificação, regeneração e a santificação, a adoção e a glorificação. Mas hoje vamos estudar somente a santificação. Então vamos ver o que essa lição tem para nos ensinar. Primeiro, definindo os termos. Ponto 1. A santidade de Deus. Fomos criados à imagem de Deus e compartilhamos muitos dos seus atributos, obviamente em um grau muito menor. Não tem como nós se comparar a Deus, né? Nós temos o amor, a misericórdia, a fidelidade, mas não se compara a Deus. Nosso grau de fidelidade não é igual a Deus. O nosso grau de misericórdia e amor também não se compara ao de Deus. Entretanto, alguns dos atributos de Deus nunca serão compartilhados por seres criados. Por exemplo, onipresença, onisciência e onipotência, e também a santidade. A santidade de Deus é o que separa e distingue de todos os outros seres. A santidade de Deus é o mais do que sua perfeição ou pureza. Ele é sem pecado, Deus é sem pecado. Santidade é um atributo comunicável, ou seja, ele comunica conosco essa característica do seu ser. Isso implica de viver sem misturar, mas não igual. Ele comunica conosco, mas não é igual dele. A santidade dele é só dele. A santidade é característica fundamental de Deus. Deus é separado exclusivamente para Ele mesmo. Isso significa a palavra santo. Mas vamos ver agora no ponto 2 o significado melhor. O verbo hebraico kadash, que significa ser santo, e seus derivados, santo, santificar, dedicar, consagrar. De certa forma, ser posto à parte. O adjetivo kadosh, que significa santo, designa o próprio Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Sebaot. Isaías 6, versículo 3. Assim os anjos clamavam. Está escrito em Isaías, capítulo 6, versículo 3. A Bíblia diz que Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Sebaot. Assim está escrito no hebraico. No Antigo Testamento significa um separar. Quando aplicado à religião de Israel, tem a ideia de separar para Deus, retirar do uso comum. Isso vale para lugares. Exemplo, em Êxodo 3, versículo 5, então disse Deus, como está escrito, não se aproxime, tire as sandálias dos pés,
pois o lugar em que você está é terra santa. Também em casas e campos. Então o nosso autor aqui, ele deixou alguns versículos para nos mostrar que no Antigo Testamento essa palavra santo, separação, significa também para objetos e para coisas, né? Como assim nós já falamos, para o templo. Agora vamos ver no Novo Testamento, que a Bíblia foi traduzida no Novo Testamento, foi escrita no grego. Em grego é ágios. A ideia principal é separar, consagrar, dedicar. Daí entendemos que o princípio é de exclusividade. Parece que não, mas Deus é um ser exclusivista em relação àquilo que lhe pertence. Ele nunca duvidará, nunca dividirá sua glória com ninguém. Por exemplo, o termo tahé, o nosso autor deixou aqui, tem a ideia de separar coisas na esfera material, ritual e cerimonial. Isso foi uma das palavras que o nosso autor deixou aqui, né? Então, enquanto no Antigo Testamento as coisas, os lugares e as pessoas eram santificadas e separadas para o serviço ao Senhor, muitas vezes no tabernáculo ou no templo, no Novo Testamento a santificação se dá por meio de Cristo, para que os que creem obedecem os mandamentos. Com o mandamento: ide e pregai o evangelho por todo o mundo. A santidade no Novo Testamento deixa de ser exterior, algo fora, né, como nós falamos, no templo, por meio de ritos, e se torna interior por meio da fé em Cristo, que nos santifica pelo Espírito. Glória a Deus por isso. Agora a nossa santificação é algo interior, a fé que Cristo nos dá. O Espírito Santo nos santifica, algo dentro de nós, algo não como no Antigo Testamento, que era algo exterior, que era através de ritos, ou assim como eu tinha falado. Ponto de número 3, exclusividade. As coisas aparentemente comuns eram valorizadas pela comunidade judaica. Reconheço os extremos, mas a perda dessa sensibilidade faz com que os cristãos contemporâneos não tenham a mente do separado. Tocamos na igreja e depois no mundo. Não podemos ser dele e do dinheiro. Ele disse ao jovem rico: entrega tudo o que tens e não muito. Foi isso que Cristo diz ao jovem rico. Ele quer que nós se entregue para ele totalmente, nós seja totalmente separado para ele. Quando falamos sobre exclusividade, temos exemplos simples que nos fazem entender o tema em questão. Por exemplo, você casaria com uma pessoa que fosse 99% fiel e apenas 1% infiel? Você colocaria alguém para trabalhar para você com 99% de fidelidade e apenas 1% de infidelidade? Quando algo era separado para o Adonai no Antigo Testamento, significava exclusivamente a ele. Observe que as pessoas estão divididas em todo o tempo. Em 1 Reis 18, versículo 21, analise e veja lá que Elias até então tinha um único pensamento, que era confiança no Adonai, confiança no Eterno. Quando se é exclusivo, não existe dois pensamentos, não existe infidelidade e, acima de tudo, não existe desconfiança. Se é do Senhor, é do Senhor. Então, muitas vezes, assim como já foi falado, as pessoas querem ter uma vida compromissada com Adonai, com o Senhor, mas também quer também estar tocando com o mesmo instrumento que foi consagrado ao Senhor, tocando esse instrumento lá com músicas que não são do Senhor, tocando um funk ou tocando uma música que não foi separado para Deus. Você hoje é um instrumento para Deus. Você não pode estar amando a Deus, seguindo seus mandamentos e também querendo estar adorando outras coisas, por exemplo, Mamon, que é o dinheiro, adorando a si mesmo, colocando você acima de tudo, colocando você acima dos outros. Nós damos toda a glória a Deus, toda a honra, glória é para Ele. Nós somos totalmente exclusivos dele, isso é ser dele. Nós somos separados para Ele.
Então aqui nós terminamos o tópico de número 1. Agora vamos para o tópico de número 2. A necessidade de termos uma vida santa. É necessário nós termos uma vida santa? Vamos descobrir. Primeiro ponto é Israel. Israel é uma prova viva do princípio da exclusividade de Deus. As escolhas deles não tem nada a ver com preferência nem egoísmo, mas a exclusividade pela sua soberania. Foi por isso que Deus escolheu Israel. Não tem nada a ver de preferência nem egoísmo, mas foi exclusividade. Deus ele não é egoísta. O conceito de separação para algo específico está nítido na nação de Israel. O chamado para a separação é exatamente a confirmação do amor de Deus desde o princípio, a exclusividade a Israel. É a visão de um povo sem mácula que demonstrasse a santidade do seu Criador. As ações, as maravilhas e manifestações ao longo das suas etapas na terra, Israel serviria como um espelho de Deus para todos os povos, mas ao longo do tempo se tornou opróbrio a todos. Então aqui vemos mais uma vez, que Deus ele escolheu Israel não por preferência nem por egoísmo, mas sim pelo amor, e ele fez por soberania. Muitas vezes Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus. Por quê? Por ser qualquer mulher, mas ele escolheu Maria. Por quê? Por graça, por soberania e por amor. E Deus fez isso, escolheu Israel para ser exemplo a todas as outras nações. Deus escolheu uma nação para fazer uma nação que fizesse a diferença para todas as nações. Vamos ver agora o ponto de número 2, a igreja. Não podemos separar Israel de igreja e vice-versa. A igreja é composta por gentil e judeus. Ambos são sinais visíveis da exclusividade. O apelo à santidade, tanto a Israel quanto à igreja, ainda permanece nos dias atuais. Por quê? Porque ambos estão no plano da salvação de Adonai. Entretanto, há o maior dos motivos pelas escolhas, e este advém de um só elemento interno e inerente ao sentimento de Deus para conosco, e que indiscutivelmente se mostra o motivo maior na eleição de ambos por Deus, o amor. Foi por isso que Deus escolheu tanto a igreja, tanto Israel, foi por amor a você. Sim, pois enquanto Israel não tinha nenhuma qualidade que chamasse a atenção de Deus, a outro, que somos nós, a igreja, encontrar-se morta em seu pecado. Acaso o Messias, ao nascer neste mundo pela linhagem prometida, não se entregasse por ela, trazido pelo amor que Deus igualmente sente por ambos? Se não fosse esse amor, ambos estariam perdidos. Assim, o chamado à santidade expressa o amor de Deus para que possamos estar com Ele na eternidade. Foi por isso que Deus nos escolheu, foi por isso que Deus quer que nós se separe para Ele, é por isso que Deus quer que Israel se separe, é por isso que Deus quer que você, igreja, você que está ouvindo do outro lado dele, quer que você se separe a Ele, tire momentos para você buscar a Ele. O jovem rico hoje poderia ser diferente. O jovem rico hoje nós poderíamos estar contando bem assim, que Deus encontrou um jovem e falou para ele entregar tudo, ele entregou tudo, mas ele preferiu amar mais o seu dinheiro. Nós deveríamos estar fazendo a campanha do perder, e nós faz campanha só do querer isso, a campanha da prosperidade, a campanha de 7 maneiras de alcançar isso, e nunca fizemos a campanha de perder. E nós deveríamos fazer a campanha de aprendendo a perder, aprendendo a entregar tudo ao Senhor. Entregar tudo ao Senhor. Isso sim é o evangelho que nós precisamos, querido. Entregar tudo e se separar totalmente para Ele, buscar ter comunhão com o Eterno, comunhão com o Altíssimo. É isso que Deus quer de nós, para que nós vivamos na eternidade com Ele. Isso pode ser difícil para nós agora, mas chegará um dia que isso nada mais terá valor, e nossa verdadeira riqueza, nosso verdadeiro tesouro tem que estar guardado com Ele, onde lá os ladrões não roubam, onde a ferrugem não come. Então guarda sua fé, guarda o seu coração das coisas desse mundo e procure o Eterno.
o Altíssimo, porque Ele quer viver conosco em eternidade. E Ele nos escolheu você por amor. Ponto de número 3. Uma exigência natural. Qual é a exigência então que Ele tem? Essa exigência tem o princípio da equiparação. Isso não é possível. Não é possível que nós seja equiparado, né, ao Eterno, a Jesus Cristo. Mas pelo menos nos aproximar o mais perto possível dele. Eu preciso separar minha vida a Ele mesmo. Nós nos aproximando dele. Ele só exige algo. Nós nos aproximamos dele, mas Deus só exige algo difícil. Quem conseguiu vencer tal dificuldade, ou seja, só pode ser cobrado santidade de alguém quando quem cobra é santo. É por isso que Jesus Cristo, o nosso Deus, ele cobra santidade de nós, porque primeiro ele venceu. Nosso Deus, ele é santo. Jesus Cristo veio aqui e provou nessa terra que tem como ser santo. E Ele quer que nós sejamos santos também. Deus pode e deve nos cobrar a santidade, pois Ele é uma essência e permanece santo. Sua consubstancialidade é de santidade. Logo, quem quer chegar, estar e permanecer com Ele, deve ser santo. Foi assim que o nosso Senhor, Ele veio aqui nessa terra com os mesmos desejos humanos que eu, com a mesma vontade de beber água, desejos, mas Ele venceu isso tudo por nós. Então hoje a exigência natural que Ele quer de nós é que nós seja, pelo menos, tenta se equiparar. Claro que eu já falei, não tem como, mas nosso objetivo é chegar o mais próximo disso possível. Nós estamos numa época de desenvolvimento. Vamos falar agora no próximo tópico, né? A possibilidade de termos uma vida santa. É necessário nós termos uma vida santa? Vou mostrar para você que assim é possível nós termos uma vida santa. Então, como é que é, irmão Silvano? Como é que fazemos para ter uma vida santa? Para continuarmos com o assunto, a santificação, precisamos entender o processo de santificação. O que acontece, quais os tipos? Existem 3 tipos de santificação: a posicional, a progressiva e a definitiva. Assim como o passado, o presente e o futuro, ou o princípio, meio e fim, em todos os processos, veremos a Trindade operando, agindo e manifestando o seu poder. Então, ponto número 1, a santificação. Ponto número 1. Primeiro, qual é a primeira? Primeiro é a posicional. A santificação posicional seria obtida quando se torna cristão. Quando a gente se entende pecador, quando a pessoa entende-se como pecadora e aceita o sacrifício de Jesus como um pagamento pelo pecado, aceitar o sacrifício de Jesus e ao mesmo tempo reconhecer-se que é pecador e necessitado da graça, ao se tornar cristão, o indivíduo está entrando em uma nova existência. As coisas velhas se foram, surgiram coisas novas. Temos acesso ao Pai e à presença do Espírito. A santificação é um ato soberano, ou seja, a iniciativa de nos separar é dele e não nossa. É ele que nos coloca numa posição de separação para ele. Então, querido, você que já aceitou Jesus Cristo, você agora está no primeiro período. Você já passou o primeiro período. Agora, se você não aceitou Jesus, você pode passar pelo primeiro período, que é o que? Você aceitou Jesus e você se torna uma pessoa santa, ou seja, você agora está separando a sua vida para Ele, como foi falado, o termo significa santo. Santo significa separar a sua vida para Cristo. Então, se você aceitar Jesus, você é separado para Ele. Então, tudo que você fez no passado, as coisas velhas se passaram. Isso estamos falando diante de Deus, né? E as coisas velhas se passaram, agora tudo se fez novo. Então, você já se torna santo. Ok. Então, o que eu devo fazer agora, irmão Silvano? Eu já se tornei santo. O que eu tenho que fazer agora, então? Aí vem a segunda etapa, a santificação real. Nessa etapa da santificação, ela precisa ser desenvolvida. Com a ajuda do Espírito Santo, precisamos lutar para manter a posição que Deus nos colocou. Se a santificação que nós havia falado, a posicional,
é um marco dramático na vida de qualquer um, ela por si só não garante uma transformação de vida. Somos nascidos de novo, porém não passamos de bebês, e como tais precisamos de crescer. A santificação progressiva é atuada por Deus em nossa vida, mas diferentemente da posicional, em que nada podemos acrescentar, ela depende da nossa cooperação. Cooperar com sua santificação progressiva demanda consciência de nosso papel. Não será o tempo que nos tornará mais maduros, sábios e sem pecado. Temos que batalhar por isso, junto com Deus, enfatizar o caráter gratuito da santificação posicional é importante sempre. Em Efésios 2, versículo 8 e 9, diz bem assim: porque pela graça sois salvos por meio de fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas, porém, pode nos dar a impressão de que assim também é a progressiva, em que temos um papel mais proativo. Aqui então residem as práticas das disciplinas espirituais, o separar tempo para leitura, o simplesmente então estar com Deus por uma hora diária, ouvir o que o coração traz, não as coisas belas somente, mas as que nos contrariam, as inseguranças, os temores, as invejas, as raivas, perguntar-se por que isso me incomoda tanto e dizer para Deus sobre tudo isso. Ler a Bíblia, ler devocionais, crescer com Deus, demanda esforço e demanda decisão. Essa é a parte da santificação que depende um pouco de nós. O Espírito Santo é Ele que vai nos santificar. Então qual é o nosso papel? É aceitar o Espírito Santo nos santificar. Nós vamos lendo a palavra do Senhor, vamos orando e buscando a Deus, e nós vamos aceitando o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Se a pessoa tem aqueles desejos carnais, você tem que aceitar e falar: Espírito Santo, trabalhe minha vida, eu sou fraco e reconheço que você precisa da graça, e pede para o Espírito Santo te dar força, que é Ele que vai te santificar, é Ele que vai trabalhar em você. Então esse processo aqui é o processo de desenvolvimento. É a pessoa que já aceitou Cristo como o único Salvador e ela agora vai passar pelo desenvolvimento. A pessoa já é santa, já é separada. Isso acontece muito, para os irmãos entender, a palavra separado significa santo. Acontece muito nos quartéis. Por exemplo, a pessoa é separada para trabalhar para o governo, ele se torna um aspirante. E quando ele é aspirante, ele vai aprendendo todas as leis, todos os deveres de um militar. Fica ali por 5 anos. Mas mesmo depois que ele está separado, ele transgride a lei disciplinar. E para nós é do mesmo jeito, só que para nós chamamos de pecado. Nós somos separados para Cristo, mas nós somos ainda pecadores. E quando a gente transgride a lei, quando a gente erra algo, aí nós pecamos contra o Senhor. Deus não nos fez para ser pecadores, mas é uma consequência, isso nos afasta. Tudo que nos afasta de Deus, isso se torna o pecado. Então, aí nós temos que fazer o quê? Nos arrepender, pedir perdão, pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, nos santifica. Espírito Santo, trabalha em minha vida essa minha fraqueza, para que eu tenha total comunhão com Deus, para que eu tenha total comunhão com Jesus Cristo. E assim nós temos que orar ao Espírito Santo, nós vivemos mais em comunhão com Ele. Ponto de número 3. Então já falamos agora vamos falar da terceira, a santificação futura. Nessa etapa, a santificação atingirá o seu clímax. Toda separação precisa ter um objetivo. Deus quer a separação para voltarmos a ser como na criação, lá no Éden. Também conhecido como a santificação definitiva. Aqui reside um mistério, pois devemos ficar somente com o que a Bíblia nos permite falar. Sobre a mesma palavra de Deus, a Paulo nos revela algo muito profundo à sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 53 e 54. Aqui tem muito interessante, nos mostrando que venceremos a morte, que é a nossa grande inimiga, mas que será vencida. A santificação definitiva será operada por Deus e nos permitirá viver com Ele para sempre. Esta é a nossa esperança. Quando Deus
Ele vai vencer a morte e vai nos dar um corpo glorificado. Um corpo como nós tínhamos lá assim como Adão tinha, um corpo incorruptível. Nós vamos ter um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Essa sim, essa nossa esperança vai ser a última santificação, a santificação futura. Ponto de número 4. Então é possível ser santo? A Bíblia diz sim, eu digo também sim. Então como, irmão Silvano? Primeiro, querer. Segundo, praticar a palavra. Conhecer a palavra e obedecer a palavra. E ter persistência. Em 4, ao contrário da afirmação humana que não é possível, a Bíblia diz que sim. É o nosso dever, assim como o nosso eterno, o Yeshua, buscar a santidade, viver em santidade, pois o nosso Criador é santo. Tanto no Antigo como no Novo Testamento veremos a ênfase em sermos iguais. Então, aqui nós estamos terminando. Esse que foi o último tópico desse ponto. Então, amado, assim como nós falamos, a santificação, essa palavra santo, kadosh, não é bem assim como a Igreja Católica afirma que é de méritos humanos, de pessoa que fez grandes coisas aqui na terra, que mostrou um versículo aos irmãos lá que deixou bem claro que não vem de vós para que vós não se gloriem. Nós temos a palavra santo, significa separado. Você que aceitou Jesus Cristo e está em luta contra o pecado, você é um separado, você está se separando para Ele. Você, em vez de aceitar o que é normal, aceitar o que o mundo prega que é normal, você não fala assim, eu estou me separando para Ele. E temos um manual, que é a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, busque essa santidade, busque santidade no Senhor, e você é uma pessoa santa em Cristo Jesus Cristo. Então eu quero concluir dizendo que não basta nós ser santos tão somente, mas nós temos que pregar a santidade, nós temos que combater o pecado com a pregação do Evangelho e com nossa maneira de viver, assim como fizeram os primeiros cristãos lá na igreja primitiva. Eles combatiam o pecado, não tinham medo de como o mundo ia rejeitar eles, mas nós temos que abraçar essa causa da santidade. Não importa o que as pessoas vão pensar de nós, importa se nós vamos estar com Ele e pregar também a santidade, não aceitar, não se conformar. Então, meu querido, que Deus te abençoe. Clica um joinha aí, se inscreva no nosso canal, que o Senhor possa continuar te abençoando. Que Deus te abençoe. Então, até a próxima lição.